Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Comunique-me. Eu sou o Hélio Silva e hoje nós vamos falar sobre plataformas de Speech Analytics. Eu vou fazer uma demonstração na nossa plataforma, já estou com ela aberta aqui. A nossa ferramenta ela é dividida por alguns módulos, eu vou mostrar alguns módulos para vocês conhecerem, tá? Começando aqui da tela inicial, onde você já tem um overview aí da sua operação para você saber o que está acontecendo e pode ser 1000 ligações, 10.000 ou 1 milhão de interações, grandes massas de dados a gente consegue identificar de uma forma rápida, tá? Começando a nuvem de palavras, aqui é as palavras mais faladas. Aí você pode determinar do período dos últimos 30 dias, dos últimos 15 dias, de ontem ou de hoje. Então, aqui na tela inicial, a gente tem um Customize esse Dashboard, que é uma aba que você consegue configurar essa tela inicial, desde as fontes, mudando as fontes, as cores, até mesmo os gráficos e os relatórios, tá? Aqui na tela inicial, se você quiser, você já pode aumentar os gráficos. Por exemplo, eu quero que a nuvem de palavras fique maior ou fique menor, apareça aqui mais para o lado esquerdo, né? Tem alguma informação mais relevante, até para deixar para o time visualizar mais, se tem alguma coisa que está impactando no dia, dá para você alterar isso aqui de forma rápida. Mas tem outras configurações mais avançadas que você consegue alterar, tá? Esse é o primeiro diferencial que eu gostaria de destacar para vocês. Essa parte de configuração, ela é bem flexível para você ajustar ao seu negócio, né? Então, ela é bem configurável e a gente pode personalizar também, tá? Em relação à nuvem de palavras, se você quiser, você pode também tirar algumas palavras que não são tão relevantes. Por exemplo, não quero que apareça eu, tudo, nós, alguma data específica, dia, né? Então você pode ir clicando e excluindo, deixando somente as palavras mais relevantes para você entender o contexto do que está acontecendo aí na operação. Se você quiser, você pode também clicar numa palavra nas nuvens de palavras e na aba de análises você pode pedir para a plataforma trazer somente as ligações que tem essas palavras para você ouvir e ver se às vezes é um argumento interessante que um vendedor identificou ou um operador que faz uma cobrança, ele identificou aí um contorno de objeção diferente, né? Então eu recomendo sempre você analisar essa nuvem de palavras todos os dias. Eu gosto muito dessa nuvem porque você descobre coisas que às vezes você nem imagina que está acontecendo aí na operação, tá? Por exemplo, a gente tem aqui uma menção de problema nesse período que foi configurado nos últimos 7 dias. Tem 38 interações que mencionam problema. Se eu quiser descobrir todos os problemas desta empresa que o cliente menciona sobre o problema, eu posso clicar, ouvir o contexto e verificar qual que é o produto que esse cliente mencionou, é sobre atendimento, é sobre o pós-venda, né? Dá para fazer algumas análises aí. Então, a nuvem de palavras serve para isso. A gente tem aqui também do lado a quantidade de interações que foram transcritas e um filtro de agente. Se você quiser, você pode clicar e ter mais informações do agente. Do lado esquerdo aqui inferior, a gente tem os tópicos principais, tá? Os tópicos são categorias que eu cadastro na plataforma para ela procurar exatamente essas palavras. Então, aqui nos tópicos principais, ele mostra em verde o que é mais falado na operação, em amarelo o que está na média e em vermelho o que menos aparece. Então, só de olhar também esse gráfico, você já tem alguns insights, aí, algumas sugestões. Por exemplo, para treinamento. Então aqui está aparecendo que sondagem, prontidão e divergência são itens que os operadores menos falam. Se, por exemplo, o item de prontidão ou sondagem for um item obrigatório em todas as ligações, a gente já sabe que essa operação precisa ser treinada nestes itens, tá? Se você quiser, você pode incluir um filtro. Eu quero saber somente esses tópicos principais de uma operação, de uma fila, ou de um supervisor, ou de um operador. Então, de uma forma rápida, você consegue saber o que o operador mais fala ou que ele menos fala que ele precisa de um treinamento, tá? Se aparecer aqui em verde, por exemplo, reclame aqui, você sabe que tá em alta as menções ou órgão de defesa do consumidor, e aí você pode dar algum insight ou fazer algum reporte para as áreas responsáveis, porque provavelmente vai aumentar essas reclamações nesses órgãos, tá? Então, os tópicos principais é interessante também. E do lado a gente tem o sentimento das interações, tá? A plataforma, ela transcreve os áudios quando é uma ligação de voz, e quando é texto, ela pega essas palavras e dá uma nota. Ela mostra se essas ligações são positivas, se ela é neutra, se ela é negativa ou se ela é mista, tá? Com base na conversa do começo ao fim da ligação. Se você quiser, você pode
ter separado esse sentimento do cliente e o sentimento do agente, tá? Também tem essa possibilidade. E você pode também clicar num sentimento e ouvir as ligações. A maioria das ligações das empresas são neutras, e por isso que é importante ter essa análise de sentimento, porque ele separa e você pode focar no que realmente importa, que é o sentimento negativo, para entender esse contexto, entender por que os clientes estão com esse sentimento, para que não aconteça mais, ou às vezes o próprio operador, por que o operador está com um sentimento negativo que não deveria, tá? O sentimento misto é quando tem mais de um sentimento predominante. Por exemplo, o cliente entra bravo, reclamando porque está com algum problema, o problema foi resolvido, teve um bom atendimento, ele elogia bastante esse operador. Então tem muito sentimento negativo, muito sentimento positivo. Então você pode também clicar nessas interações para ver se tem algum insight. O que esse operador falou ou fez que conseguiu reverter esse sentimento negativo, ou vice-versa, se for um sentimento positivo e depois finalizou com um sentimento negativo, tá? Do lado, a gente tem aqui o tempo médio de atendimento e por dia, também uma análise por dia. Mas isso aqui é uma sugestão de um relatório de tela inicial, padrão, que é totalmente configurável e customizável. Você pode incluir aqui, por exemplo, uma análise de silêncio, qual que é o percentual de silêncio da operação, ou um top 5 dos melhores operadores em relação à monitoria de qualidade. Se você quiser, a gente consegue fazer também monitoria de qualidade automática, tá? Eu vou mostrar aqui como que faz isso. A ferramenta ela já está configurada para ter visualizações em outros idiomas, se você quiser, 10 idiomas para visualização e mais de 30 idiomas para transcrição, se você quiser tem essa possibilidade, tá? Aqui em administração, você pode, vou clicar aqui em administração, numa outra aba, você pode criar novos usuários a qualquer momento e também determinar o que cada usuário tem acesso. Se você clicar aqui em perfis, em função, você escolhe o que cada função vai ter acesso. Um monitor de qualidade, ou um supervisor, ou um gerente. E aqui, por exemplo, em monitor de qualidade, você determina inclusive o que esse perfil tem acesso na tela inicial, lá naquele gráfico inicial. Cada usuário pode ter um relatório. E você escolhe quais abas que esse perfil vai ter acesso. Ele pode visualizar a aba de início? Pode editar? Sim ou não, né? Então isso aqui é bem interessante. Agora eu vou clicar aqui na aba de tópicos e eu vou mostrar como que cria um novo tópico, tá? O tópico é uma categoria que você cadastra palavras para a plataforma procurar isso de forma automática, né? Então, por exemplo, aqui eu vou cadastrar um tópico de cliente crítico. Eu quero identificar todos os clientes críticos da minha operação. Vou dar o nome aqui de clientes críticos para o tópico. E aqui do lado eu escolho qual canal que a plataforma vai procurar essas palavras que eu vou cadastrar. É na voz do cliente? É na voz do agente ou de ambos? Nesse caso eu vou colocar na voz do cliente. E aqui embaixo você cadastra as palavras. Por exemplo, vou reclamar, vou na justiça, Procon, reclame aqui, advogado. Coloca essas palavras que faz sentido aí com o nome do tópico e salva. Quando você salva, já está pronto esse tópico. As próximas ligações que subirem na plataforma, ela vai encontrar essas palavras e vai agrupar dentro desses tópicos. E aqui em análises, a gente faz um relatório específico para isso. Quantas menções de cliente crítico, quais os dias que mais tem essas menções, quais os produtos que eles mencionam quando tem cliente crítico, quando tem esse tópico, ou quais os operadores que estão envolvidos nessas ligações, qual que é a tabulação, de qual região, né? Então, na parte de análises, a gente cria um relatório customizado para cada cliente para atender a necessidade de alguma dor específica. Eu quero identificar as menções de reclame aqui, ou de cliente crítico, e saber de qual região, de qual produto, qual que é a palavra mais falada, qual que é o sentimento do cliente ou do operador, tá? Se você quiser, você pode também criar um tópico para monitoria de qualidade, por exemplo, o tópico de abertura. Então você cria um tópico para cada item que vai ser monitorado de forma automática, o robô vai fazer isso, muda para o canal do agente e aqui embaixo você cadastra as palavras que determina que esse operador fez uma abertura. Por exemplo, meu nome sou da empresa tal, né? Ele precisa falar isso no início da ligação. E também tem uma possibilidade de tempo de detecção. Se você quiser, você inclui aqui, ó, nos primeiros 10 segundos o operador precisa falar o meu nome senão ele não vai pontuar na categoria de abertura. Então você cria um tópico para cada item do formulário de qualidade e o robô faz isso de forma automática.
inclusive com esse tempo de detecção. Ou nos últimos 30 segundos ele precisa fazer uma finalização, ou no intervalo entre 20 minutos e 30, se for uma ligação longa, ele precisa mencionar alguma fraseologia. Tá? Salva, está pronto esse tópico. Aqui em temas, eu faço a monitoria de qualidade, eu clico aqui em temas, crio um tema novo, dou um nome para esse tema, e aqui embaixo eu vou selecionando os tópicos para a plataforma fazer uma pontuação de forma automática. Então seleciono aqui o tópico, por exemplo, de abertura, dou 10 pontos. Se tiver a confirmação positiva, mais 10 pontos. Só selecionando o tópico aqui, tá? Pode ser um tópico de positivo, uma nota positiva, mas também pode ser um tópico com uma pontuação negativa. Então tem um tópico aqui de palavras de baixo calão, que o operador não pode falar na ligação. Se ele falar, se a plataforma encontrar, ele vai tirar 100 pontos, aqui vai zerar o formulário de qualidade, tá? É uma opção também. Então você vai adicionando isso aqui e também você pode adicionar, por exemplo, um ponto a cada ocorrência do tópico. Toda vez que identificar um tópico, ele vai adicionando um ponto, 10 pontos, né? Então tem essas possibilidades aqui. Eu salvo, está pronta essa monitoria de qualidade. A plataforma vai identificar o tópico, vai identificar o tema, vai fazer a pontuação aí, automática, e aqui na parte de análises a gente tem os relatórios que vai mostrar os melhores operadores, os piores, quais são os itens ofensores, qual que é a nota média, qual que é a maior nota e menor nota. Tá? Então basta eu criar o tópico, depois o tema. A gente também tem uma funcionalidade muito interessante que são as ações. Aqui em ações você faz uma automação de uma forma bem simples, clicando aqui em criar uma ação, dá o nome para essa ação, por exemplo, falha grave. Toda vez que o operador cometer uma falha grave, eu quero que a plataforma tome uma ação automática. Tá? Vou dar o nome de falha grave e colocar a mensagem, por favor orientar o operador, por favor aplicar feedback, salvo essa falha grave aqui, e depois venho em Playbooks, e aqui em Playbooks eu crio um playbook novo com o nome de falha grave. E por que eu preciso vir aqui em Playbook e criar um novo Playbook? Porque eu vou adicionando condições para essa automação funcionar. A condição básica é o tópico, então eu seleciono aqui, por exemplo, o tópico igual, e aí eu seleciono um tópico, por exemplo, comportamento inadequado, ou por exemplo, palavras de baixo calão, né? Então, se tiver um comportamento inadequado, o tópico que eu criei, a plataforma vai tomar uma ação que é, aqui embaixo eu escolho a ação que eu acabei de criar, que é falha grave, salvo, está pronto essa automação. As próximas ligações que a plataforma encontrar que estiver palavras de baixo calão, ela vai encaminhar um e-mail para uma pessoa ou para várias pessoas, tá? E isso pode acontecer, essa automação, quando acontece um tópico ou quando não acontece também. Se tiver um tópico, por exemplo, de muito importante, protocolo, ou um tópico de pesquisa de satisfação, você pode selecionar aqui o tópico diferente, seleciona o tópico e ele encaminha um e-mail toda vez que isso acontecer. E você pode ir adicionando condições. Quando tiver uma ligação que tenha um item específico e não tenha isso, também eu posso mandar um e-mail ou simplesmente clicar aqui em No Action. Ele não manda um e-mail, mas ele cria um relatório para você fazer um acompanhamento. Tá? Essa parte de configurações ela é bem extensa, tem diversas outras possibilidades, por exemplo, como usar uma inteligência artificial generativa para te dar sugestões de palavras dentro do tópico. Né? Então, eu criei um tópico, dei um nome para o tópico e coloquei lá 2 ou 3 palavras. Você vem aqui em recomendação de frases e tem uma inteligência artificial generativa que te dá sugestões de novas palavras. Tá? É uma possibilidade muito interessante aqui também, que te ajuda a criar os tópicos. Então você não precisa ficar colocando muitas palavras lá, coloca 2 ou 3, as mais importantes, e depois a inteligência artificial generativa sugere novas palavras. E tem o Custom Phrases, onde você ensina o robô a identificar as palavras que ele não está conseguindo identificar no dia a dia. Tá? Em média, a acurácia da plataforma ela é muito boa, é uma das melhores aí do mercado, tá? Ela está em média de 95% de acurácia, e esse 5% de oportunidade você vem aqui em Custom Phrases e ensina o robô a identificar essas palavras, né? Por exemplo, aqui algumas siglas, nomes próprios, nomes que não existem no dicionário português, então é só você cadastrar a palavra. Por exemplo, aqui uma sigla, o CT, IOF, o WhatsApp, você coloca como que é a fonética em português, como que quer que aparece e salva. Todas as palavras que a plataforma não identificar por essa razão, que não existe no dicionário português, é uma gíria ou é um termo, você ensina aqui em Custom Phrases e você melhora a acurácia. Tá? Que essa acurácia, a assertividade de 95% é realmente muito boa. Tá? É um outro diferencial aí da plataforma.
E para concluir, eu quero mostrar um relatório, que é aqui da aba de Analytics, tá? A gente tem outros módulos, a gente não tem tempo para mostrar tudo aqui hoje no canal, mas estamos à disposição se vocês quiserem, a gente pode fazer uma demonstração aí mais focada e passar todos os detalhes de configuração, de possibilidades e até cases de sucesso, tá? Neste relatório aqui de acompanhamento geral, eu tenho todos os tópicos que foram criados para esta empresa e do lado direito eu tenho uma nuvem de palavras. Então, quando eu clico num tópico, do lado direito ele já mostra as palavras mais faladas dentro desse tópico. E eu nem preciso ouvir essas ligações porque ele já me traz as palavras mais faladas, né? Por exemplo, um outro tópico aqui de cliente insatisfeito. Tem 103 interações de cliente que estão satisfeitos. O que eles mencionam, né? Olha, é perfeito, parabéns, são cases de sucesso, né? O que você pode, de forma fácil e rápida, identificar esses elogios, né? E voltando aqui no cliente crítico, quando você clica em cliente crítico e quando você clica numa palavra, por exemplo, Procon, aqui embaixo ele me traz somente as ligações que mencionam o Procon, a plataforma mostra o minuto e o segundo dessa menção, e quando eu clico aqui em Show para ele mostrar, ele abre mais detalhes dessa ligação, tá? Inclusive o minuto e o segundo que teve essa menção. Bom, a gente tem aqui diversas possibilidades, tá? O nosso tempo acabou, mas eu fico à disposição para você nos procurar e eu fico muito honrado em fazer uma demonstração detalhada aí para vocês, tá? Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.